Já parou para pensar no que seria, assim, uma vida que realmente resplandece para Deus, sabe? Não é só uma frase bonita. O que significa mesmo viver com uma intensidade espiritual tão palpável, que contagia, que inspira, que está de fato em chamas? É justamente essa dinâmica espiritual, essa vibração que a gente vai explorar um pouco hoje. A nossa fonte aqui é uma seleção de ideias, né, do livro Em Chamas para Deus, do Wesley L. Duell. Olha, embora o foco original dele seja bem na liderança cristã, os princípios sobre como cultivar essa chama interior, sabe, essa vibração espiritual, eu acho que falam com qualquer pessoa que busca uma conexão mais profunda, mais significativa. Exatamente. Acho que o nosso objetivo aqui é mergulhar nesse material e tentar extrair aqueles insights mais potentes, né? As ideias-chave que o Duell apresenta sobre como nutrir essa chama, como acessar o poder espiritual, viver um amor divino que de fato transforma e também abraçar a responsabilidade e integridade que essa jornada exige, né? Vamos tentar desvendar o que significa, na prática mesmo, viver essa vida em chamas. Ótimo, então vamos começar por aí mesmo, a vida em chamas. A ideia central que o Duell martela bastante é que Deus deseja que seus seguidores, e aí especialmente os líderes, não sejam tipo apagados, mornos. Mas que resplandeçam, sabe? Que estejam literalmente em chamas com o Espírito Santo. Ele usa muito a imagem do fogo, que é um símbolo fortíssimo do Espírito na Bíblia, certo? Fortificação, a própria presença divina, poder. Sem dúvida. O fogo representa essa presença, manifesta. É só pensar na glória Shekinah, lá no Antigo Testamento, né? Aquela nuvem luminosa, o fogo visível, que indicava que Deus estava ali, presente no tabernáculo ou no templo. Duell sugere que, no Novo Testamento, essa presença ardente se torna algo internalizado no crente, pelo Espírito Santo. Não é mais por uma chama externa, mas um fogo interior, que deve ser mantido aceso. Então exige uma intensidade, uma entrega total. Lembro de uma citação bem impactante que o livro traz, do David Brainerd, aquele missionário, né, entre indígenas americanos. Ele dizia algo como: que eu possa ser uma chama ardente a serviço do Senhor. Que desejo forte. É o oposto total daquela advertência bem severa lá em Apocalipse sobre ser morno, né? Nem frio nem quente. Parece que tem uma responsabilidade aí em não só ter essa chama, mas em deixar que ela ilumine, que aqueça os outros, sabe? Inspirando fé. O fogo vai até além da presença e da purificação. Pensa em energia divina, sabe? Em zelo ardente. Lá em Romanos 12, versículo 11, nos exorta a ser fervorosos de espírito. Uma expressão que algumas traduções trazem como brilhando com o espírito. A ideia por baixo disso, que Duell explora, é que fomos criados para ser, digamos, espiritualmente combustíveis. Fomos feitos para sermos incendiados pelo Espírito. Mas olha só, e aqui tem um ponto crucial. Essa chama precisa ser cuidada. Paulo mesmo aconselha Timóteo a reavivar a chama do dom de Deus que estava nele, né? E no Antigo Testamento tinha aquela ordem bem explícita de manter o fogo do altar continuamente aceso. Não é algo que acontece passivamente. Tem aquela frase atribuída ao John Wesley, né, que o livro cita: incendie-se com a verdade e as pessoas virão de longe para ver você queimar. É forte isso, muito forte. Contudo, é fundamental entender o seguinte: esse fogo não é autogerado, não vem da gente. É um dom de Deus concedido a corações que estão preparados, abertos, famintos por Ele. Pense em Elias no Monte Carmelo, esperando o fogo do céu. Ou como Jesus promete lá em Lucas que o Pai dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. É uma dinâmica, sabe, de receptividade e também de cooperação. Essa ideia de receber algo de Deus, isso nos leva direto para o segundo grande tema que o livro aborda: o poder espiritual. O livro faz uma distinção bem interessante, eu achei, entre o poder divino que agia para o povo no Antigo Testamento e o poder que age no e através do povo no Novo Testamento.
Um conceito que aparece bastante no Antigo Testamento é a mão do Senhor, não é verdade? A gente vê isso com figuras como Esdras, Neemias, profetas como Elias, Ezequiel. O texto apresenta isso como um sinal claro de favor, de orientação e principalmente de capacitação divina para tarefas específicas. Uma unção de poder para realizar algo que, humanamente falando, seria impossível. E essa necessidade de capacitação divina continua sendo central no Novo Testamento. Jesus instrui os discípulos de forma muito clara lá em Lucas 24:49. Permaneçam na cidade até que do alto sejam revestidos de poder. É uma ordem. E o Duell faz questão de diferenciar isso. Ele diz, olha, uma coisa é ter o Espírito Santo habitando no crente, o que é uma realidade para todo cristão desde a conversão, certo? Outra coisa bem diferente é ser revestido, cheio, capacitado pelo Espírito. Para quê? Para o serviço, para o testemunho eficaz. Paulo também batia muito nessa tecla, né? Dizendo que a pregação dele não se baseava em sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Para quê? Para que a fé das pessoas não se apoiasse em homens, mas no poder de Deus. Forte isso. E analisando a dinâmica desse poder, alguns pontos saltam aos olhos no texto do Duell. Primeiro, é inegociável. É o poder de Deus, não nosso. Não é força de vontade, não é carisma natural, nem habilidade humana. É dele. Segundo, e isso é muito importante, não é uma experiência única e pronto, acabou. Definitiva. O livro enfatiza demais a necessidade de capacitações repetidas. A vida cristã e o ministério exigem, sabe, reabastecimentos constantes desse poder. Faz sentido. Tem até uma analogia interessante que dá para traçar com aquela visão de Zacarias 4, das lâmpadas do candelabro sendo continuamente alimentadas pelo azeite que vem das oliveiras, né? A pureza, uma vez que você alcança, pode ser mantida com vigilância, mas o poder, como o azeite nas lâmpadas, precisa fluir continuamente. E o texto alerta para vários fatores que podem, obstruir ou até esgotar esse fluxo, sabe? Um ministério superativo, mas sem tempo para recarga espiritual. Ah, a correria, né? Exato. Um envolvimento excessivo com preocupações só seculares, desunião entre irmãos, autossuficiência, orgulho, uma leviandade espiritual e, claro, o pecado consciente não confessado. É um alerta bem sério contra aquele perigo de começar pela fé no espírito e depois tentar continuar na carne, né? Pelo esforço próprio, como Paulo adverte lá aos Gálatas. Exatamente. O livro menciona figuras históricas, né? Como Wesley, Finney, Duncan Campbell, ministérios que foram marcados por manifestações assim extraordinárias desse poder divino. Eles servem como exemplos dessa possibilidade. Mas o ponto central não é ficar idolatrando o passado, e sim entender que essa capacitação está disponível hoje e como acessá-la. Bom, Duell é claro nisso. Precisa ser buscada. Precisa ser pedida com humildade e com persistência. Pedir e dar-se-vos-á, como Jesus ensinou sobre o Espírito Santo lá em Lucas 11. Tiago também lembra, né? Não tendes porque não pedis. O poder não é automático, requer uma busca ativa da nossa parte. Entendi. E o que motiva essa busca intensa por poder, por essa chama toda? Não pode ser só ambição pessoal, imagino. Duell argumenta que o motor por trás de uma vida espiritual vibrante e de uma liderança eficaz é o terceiro tema que ele explora: amor e paixão. Ele destaca o amor ágape, aquele amor sacrificial, incondicional, descrito de forma tão linda em 1 Coríntios 13, como o selo distintivo, o segredo dessa jornada. E a fonte desse amor? O próprio amor de Deus por nós, revelado em Cristo. É a base de tudo, né? Como diz lá em 1 João 4, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse amor que a gente recebe acende o que Duell chama de paixão por Cristo. E não se trata só de uma concordância intelectual com doutrina, sabe? Mas de um relacionamento pessoal, vibrante, um amor profundo, consumidor mesmo por Jesus. É o viver é Cristo de Paulo lá em Filipenses, ou não mais eu, mas Cristo vive em mim de Gálatas.
Essa é a paixão central, o coração que pulsa na vida espiritual. E essa paixão por Cristo, ela parece que transborda naturalmente para outras áreas, é isso? Inevitavelmente. A paixão por Cristo, segundo o Duell, acende a paixão pelas almas, pelas pessoas. Não como um projeto, sabe? Ou um dever frio, mas como um reflexo do próprio coração de Deus. A urgência dessa paixão vem diretamente da perspectiva da eternidade. Aquela pergunta de Jesus ecoa forte no livro. Que aproveita o homem? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Essa consciência do valor eterno de cada pessoa gera uma compaixão ativa. O livro está cheio de exemplos históricos disso, com citações que chegam a arrepiar. John Knox, lá na Escócia, orando: "Dá-me a Escócia ou eu morro." David Brainerd, disposto a ir para qualquer lugar sob quaisquer condições a fim de ganhar almas. William Booth, fundador do Exército de Salvação, dizendo: "Minha paixão são as almas." Ou aquele John Hyde, missionário na Índia, conhecido como Hyde que ora, suplicando: "Pai, dá-me estas almas ou eu morro." Percebe a intensidade disso? Nossa, é uma intensidade quase desconcertante para os nossos dias, né? Sim, e Duell analisa as características desse amor pelas almas. Ele é ansioso no sentido de que anseia profundamente pelos perdidos, sofre com a condição deles, é buscador como o bom pastor da parábola, que não descansa enquanto não encontra a ovelha perdida, e é fundamentalmente sacrificial. Não é um amor só de palavras, entende? Mas um amor que age, que paga um preço, que se dispõe ao custo, ecoando o sacrifício supremo da cruz. E a contrapartida dessa angústia e busca toda é a alegria imensa, celestial, descrita por Jesus lá em Lucas 15, quando uma alma é encontrada. Essa paixão, esse senso de urgência, nos conectam diretamente ao quarto tema que o livro aborda: responsabilidade e integridade. Se a paixão é o motor, então a responsabilidade é o leme, e a integridade é tipo a estrutura do barco. Duell detalha os deveres bem sérios do líder espiritual que, na verdade, podem ser extrapolados para todo cristão comprometido, né? Ele agrupa essas responsabilidades em algumas áreas-chave. Sim, a gente pode sintetizar assim. Primeiro, tem a responsabilidade de nutrir o rebanho. Isso envolve alimentar com a palavra de Deus, como Jesus comissionou Pedro: "Apacenta as minhas ovelhas", e ensinar todo o desígnio de Deus, sem rodeios, sem omissões, como Paulo afirmou ter feito. Segundo, tem a responsabilidade de proteger. Isso significa advertir sobre perigos espirituais, agir como um atalaia, aquela figura do vigia nas muralhas da cidade antiga, sabe? Que tinha a responsabilidade de vida ou morte, de soar o alarme. Ezequiel 3 deixa bem claro o peso dessa função. Terceiro, o líder deve preparar as pessoas para a eternidade, lembrando que todos nós vamos prestar contas a Deus pelo modo como vivemos e servimos. E, finalmente, talvez a mais abrangente de todas, a responsabilidade de ser um exemplo vivo daquilo que prega, como instruem Paulo a Timóteo e Pedro aos presbíteros. E tudo isso converge para aquele ideal de ser uma pessoa de Deus, né? Uma expressão que aparece na Bíblia, especialmente em referência a líderes como Timóteo. O que o Duell entende por ser essa pessoa de Deus? Olha, ele descreve como alguém marcado por características bem distintivas, uma vida visivelmente santa, reta, um conhecimento íntimo, pessoal de Deus, não só teórico, uma autoridade espiritual que não vem da posição, mas da conexão com Deus. O fruto do Espírito, amor, alegria, paz, etc., sendo evidente no caráter, e uma vida caracterizada pela plenitude do Espírito. É algo que vai além do discurso, sabe? É reconhecido pelos outros. Pensa na viúva de Sarepta reconhecendo Elias, ou na mulher sunamita reconhecendo Eliseus como santo homem de Deus. Mas isso não surge do nada, né? Imagino que não. Definitivamente não. Duell enfatiza o custo. Requer um compromisso supremo com Jesus acima de qualquer outra coisa. Exige o que Paulo chama de exercitar-se na piedade, um treinamento espiritual contínuo, disciplinado. Demanda imersão profunda e constante na palavra de Deus e um investimento significativo de tempo em oração.
E ligado a tudo isso, de forma intrínseca, está o que ele chama de integridade santa. É a consistência absoluta entre o que se crê, o que se diz e o que se faz. Aquela pergunta cortante de Paulo lá em Romanos 2. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? É direto ao ponto. Essa integridade, segundo o livro, precisa permear todas as áreas. Na palavra, ser completamente honesto, fugir da fofoca, do exagero, da crítica leviana de motivos alheios. Tiago 3 adverte severamente sobre o poder destrutivo da língua, né? Na ética pessoal, ser irrepreensível aos olhos de Deus e dos homens, manter um padrão bíblico claro de conduta, ter discrição, pureza moral e sexual. Nas finanças, viver com simplicidade, ser transparente na administração dos recursos, sejam pessoais ou ministeriais, prestar contas, honrar compromissos financeiros. E na ética ministerial, cultivar lealdade aos companheiros de ministério, respeito mútuo, confidencialidade e buscar ativamente a unidade do corpo de Cristo. É tipo uma integridade 360 graus mesmo. Nossa, é um padrão elevadíssimo. E nos leva de volta à fonte, né? De onde vem a força para viver assim? O quinto e último tema que a gente vai abordar hoje é justamente a dinâmica espiritual por trás de tudo isso. Oração e unção. A oração no livro não é só uma prática devocional, sabe? É apresentada como uma atividade que controla o trabalho, é quase como a sala de máquinas do ministério eficaz. Sim, Duell a coloca como absolutamente central. Ele fala da responsabilidade específica do líder de interceder pelo seu povo, mencionando até a prática de alguns líderes que mantinham listas de oração para não esquecer de ninguém. É uma carga, mas também um privilégio. Ele também dedica um capítulo inteiro ao que chama de ministério de lágrimas na intercessão, lembrando as lágrimas de Jesus por Jerusalém, as de Paulo por suas igrejas, as do profeta Jeremias pelo seu povo. É uma intercessão que envolve o coração, sabe? Não só palavras. E junto com a oração ele introduz esse conceito de unção. O que seria exatamente essa unção? O termo em inglês é anointing, né? Isso. A unção é descrita como uma capacitação especial, um toque do Espírito Santo para a vida e principalmente para o serviço. É algo que João menciona como uma realidade para todos os crentes. Tendes a unção da parte do santo. Dutuel a explora como essa capacitação divina que torna o serviço espiritual eficaz. E ele deixa bem claro, não é algo automático por causa da posição ou do conhecimento que a pessoa tem. Requer fé e apropriação ativa por parte da pessoa. E os benefícios dessa unção, conforme ele descreve, são múltiplos e bem impactantes. Pode haver ajuda até física, lembra de Elias correndo na frente da carruagem do rei Acabe? Verdade. Há um impacto emocional profundo, lágrimas de compaixão, ousadia santa para proclamar a verdade, traz uma percepção aguçada da presença de Deus, quase tangível, faz com que a pessoa exale a fragrância do caráter de Cristo, produz alegria sobrenatural. Ilumina a compreensão da Escritura, capacita o ensino direto pelo Espírito e, claro, confere o revestimento de poder para o ministério. É bem abrangente. E assim como o poder, essa unção também precisa ser renovada. Não é uma coisa só. Constantemente. Tem uma citação no livro de Oswald J. Smith, um pastor e missionário canadense, que diz algo como: precisamos de unções repetidas, uma nova unção para cada novo serviço. Grandes pregadores como Martin Lloyd-Jones e Charles Spurgeon, também citados, consideravam a unção absolutamente indispensável para uma pregação que realmente tocasse vidas. Mas, como sempre, tem as condições, né? Para manter essa unção fluindo, Duell, ecoando mestres da oração como E.M. Bounds, aponta para a necessidade de oração incessante, obediência radical à palavra e uma dependência humilde e contínua de Deus. E tem precauções também, nunca tomar a unção como garantida, tipo um direito adquirido, e ela não substitui a preparação diligente, o estudo, o planejamento. A unção capacita o nosso melhor esforço, ela não o dispensa. Uau, que mergulho profundo fizemos hoje.
Ao explorar a visão do Wesley Duewel em Chamas para Deus, o que emerge um chamado, assim, vibrante para uma vida espiritual que é tudo menos morna, menos passiva. É uma vida marcada pelo fogo purificador e energizante do Espírito, capacitada pelo poder que vem do alto, movida por um amor sacrificial por Cristo e pelas pessoas, ancorada numa responsabilidade séria e numa integridade inabalável. E sustentada por essa dinâmica constante de oração e busca pela unção divina. É desafiador, sem dúvida, mas o livro transmite uma convicção de que essa profundidade é acessível a todo aquele que a busca sinceramente. Sabe, o texto do Duewel coloca uma ênfase enorme na necessidade do poder e da unção, que são dons do Espírito Santo, algo que a gente recebe pela graça. Ao mesmo tempo, ele sublinha com muito vigor a importância da disciplina pessoal, o treinamento espiritual, o estudo diligente da palavra, o serviço esforçado, a integridade cultivada. A questão que fica então é: como, na prática do dia a dia, a gente encontra um equilíbrio dinâmico entre a dependência humilde para receber o dom divino e o esforço responsável para cultivar a nossa própria vida espiritual? Onde exatamente reside essa sinergia vital entre a graça capacitadora de Deus e a nossa resposta humana comprometida? Fica aí para pensar. Uma pergunta excelente mesmo, para continuar a refletir e a buscar respostas na própria jornada espiritual de cada um. Agradecemos muito a companhia nesta nossa conversa. Para quem quiser explorar mais a fundo, a fonte principal foi o livro Em Chamas para Deus, de Wesley L. Duewel. Uma leitura densa, mas que com certeza vale a pena.